Mateus 16, do 13 ao 16. E eu quero refletir de forma direta sobre essa mensagem que vem mexendo comigo. Eu estava a pensar, estava escrevendo e pensando: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Mateus 16, do 13 ao 16, diz assim, você pode ler na sua versão: E chegando a Jerusalém, as partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? E vós? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? As pessoas naquele contexto estavam se movimentando porque queriam entender quem era aquele homem que onde passava curava enfermos, libertava endemoniados, realizava milagres extraordinários. A fama de Jesus crescia tanto que pessoas até de outros lugares iam ao encontro dele para de alguma forma testemunharem e de outra forma, quem sabe, também serem agraciados. Buscavam em todo momento entender quem era Jesus, porque eles compreendiam perfeitamente. Eu fiz de manhã, eu vou fazer de novo. Pessoal, olha, se você está com o celular, coloca no modo avião. Faz isso aí, eu vou pedir agora, gentilmente. Eu estou abençoando a sua vida em fazer isso. Porque o zap às vezes vibra, você fala, eu tenho que responder. Às vezes o zap é o capeta que mandou a mensagem, ué. Não é da mensagem? Então, põe aí no modo avião, que você não vai se arrepender. De escola, teu dedo vai ficar mais... eu preciso tocar no meu zap. Mas segura aí. Belezinha? Vai dar tudo certo no final. As pessoas, elas procuravam Jesus porque de alguma forma poderiam, talvez, receber um milagre. Eram aquelas que estavam talvez com um filho enfermo, iam até Jesus dizendo, olha, meu filho está enfermo, o senhor pode curá-lo? Talvez a filha que estava terrivelmente adoecida, olha, minha filha está lá, o senhor pode tocá-la? Às vezes, alguém que amava e falava, olha, não deu tempo de chegar, mas quem sabe, o senhor querendo, as coisas podem acontecer. Jesus não apenas curava, Jesus não apenas libertava, mas Jesus realizava milagres que para os homens pareciam absurdos, como ressuscitar pessoas que nitidamente estavam mortas. E isso, de alguma maneira, aguçava a curiosidade humana, aquela curiosidade que quer saber exatamente o que está acontecendo. Um dia, existe uma história, não sei se verídica ou uma história, se a história é um conto, mas dizem que uma igreja se movia com muita força tentando alcançar pessoas, mas os seus vizinhos nunca entravam naquelas portas. Aí um belo dia aquela igreja pegou fogo, e quando aquela igreja pegou fogo, toda a vizinhança se uniu para apagar o fogo daquela igreja, e aquele pastor ali, sabe, vocês nunca vieram aqui, por que vocês estão aqui hoje? E aqueles vizinhos responderam, porque essa igreja nunca pegou fogo. A moral da história é,
onde alguma coisa boa está acontecendo, ou algo que chame a atenção mesmo não sendo boa, chama a atenção do povo. E o povo de alguma forma quer saber. Quantas igrejas hoje, nesse exato momento, estão vivendo verdadeiros crescimentos, não pela centralidade da palavra, mas por alguns invencionismos? Quantos likes nós damos para vídeos que nós achamos interessantes só porque são novos, trazem em si um peso de criatividade? A curiosidade comum, a curiosidade humana é sobre todos nós, está sobre todos nós, é algo que é inerente ao ser humano. Todos nós queremos saber de onde está vindo esse barulho de é dali, onde está vindo esse calor, é daquele fogo, onde está vindo essa coisa bonita, é dali daquele lugar, e o som, é aquela pessoa que canta. Pois bem, o que Jesus realizava chamava a atenção de muitas pessoas, e as pessoas queriam saber, queriam testemunhar. Diante desse tamanho crescimento da fama de Jesus, aquilo que ele realizava era empoderado, porque além de ser algo forte, as pessoas ainda falavam com mais vigor. Olha que incrível o que está acontecendo naquela região. Tem um homem lá, que lá sei qual é o nome dele, mas onde ele passa, coisas extraordinárias acontecem. Mas é bem verdade que quando a coisa começa a chamar a atenção, sempre alguns se levantam, mas não com uma curiosidade comum, mas com um ciúme perverso. E foi assim naquele tempo. Existiam duas escolas, chamadas escolas dos fariseus e escolas dos saduceus. Os fariseus vieram no tempo dos 400 anos de silêncio, onde a Bíblia ali tinha 4 folhas em branco, que nós chamávamos de período interbíblico. Eles vieram de uma grande vitória do povo judeu sobre uma nação que estava tentando humilhá-los. Eles surgiram da família dos Macabeus, que resistiram com força e graça à imposição de um império absurdo. E dessa família zelosa surgiram os fariseus. Mas o que começou bom, com o tempo, entrando o poder, entrando o status, infelizmente esse movimento se perdeu em sua caminhada. E eles agora não estavam ali para observarem quem era o Cristo, mas estavam ali para criticarem o que o Cristo podia e estava fazendo. Os saduceus vieram depois, e eles também eram uma seita religiosa, mas já era uma divisão, uma subtração dos fariseus, porque se os fariseus acreditavam em ressurreição, em anjos, os saduceus não acreditavam nisso. Essas duas escolas tradicionais da religiosidade daquele tempo, ao olhar o que Jesus fazia, diziam: não pode ser dessa forma, porque tem que ser da maneira como nós entendemos, tem que ser da maneira como nós queremos, tem que ser da maneira como eu entendo, como eu penso que tem que ser. E Jesus continuava caminhando, e eles percebendo que não podiam falar sobre as obras do Cristo, porque elas eram extraordinárias. Fala assim: percebendo que não podiam falar das obras do Cristo, porque eram extraordinárias, eles então decidiram falar do Cristo que fazia as obras. Eles percebiam que não dava para questionar as curas, não dava para questionar as libertações, não dava para questionar os milagres. Então eles buscavam de todas as formas procurar e achar uma vírgula de indignidade no Cristo para colocar a vida do Cristo em falta. Ele pode até estar realizando milagres, mas ele não é isso tudo que diz. Ele pode até estar curando os enfermos, mas ele está falando aquilo que não está aqui, do jeito que nós achamos que está escrito.
Ele pode até estar libertando os enfermos, mas olha a postura dele, olha a maneira como ele se relaciona com os pecadores, olha a maneira como ele senta à mesa com aquelas que eram antes e reconhecidas como mulheres alheias. Olha como ele dá guarida aos publicanos. Olha como ele conversa com os políticos. Olha, esse homem não pode ser sério, logo, tudo que ele está fazendo, ainda que tenha uma projeção de crescimento, não, isso daí é errado. Isso daí é falso. Isso daí, olha, não é bem desse jeito. A desqualificação continua sendo uma ferramenta do inferno para o desgaste. Os fariseus e saduceus representavam a escola antiga, a escola da lei, da frieza da lei. Aquilo que Jesus estava trazendo representava a nova escola, a escola das realizações, a escola do amor, a escola do me importo com você. Quando os homens não conseguem questionar aquilo que está fazendo, começam a questionar aquele que está fazendo o que os olhos estão vendo e que o coração está percebendo. Você nunca passou por desqualificação? Acredite, quanto maior o degrau que você subir, mais exposto às desqualificações você ficará. Vão falar do seu jeito de vestir. Vão falar do seu linguajar. Vão falar como você aperta a mão. Vão falar que você abraça os outros demais. Um dia foram falar, mas você beija os outros. Falei, beijo até homem, aleluia, no bom sentido da palavra. Só para descontrair. Tinha um homem que me ensinou a beijar homem, e aí vocês vão entender. Ele era um homem tão maravilhoso, porque a memória deixa, e com todo respeito, a Celinha sabe de que eu estou falando. Ele vinha assim e falava, meu pastor, os olhos dele se enchiam de lágrimas, o rosto ficava vermelho, ele me abraçava e me dava um beijo no rosto. Que beijo maravilhoso. Aprendi a demonstrar óculos santos para quem eu amo. Tem pessoas que mal chegam às vezes, eu vou fazer igual o Romário, quer sentar já na janela, espera o teu tempo, tá? Não vou ficar te beijando também não. Tá pensando assim, né, tiazinha? Quer beijar todo mundo? Não. Fica assim, ó. Vão desqualificar a maneira como você decide, a maneira como você anda. Quando não podem questionar aquilo que você está fazendo, assim como Cristo fazia, eles não podiam questionar, eles passaram então a questionar a pessoa do Cristo. E a desqualificação é um caminho de muito desgaste, porque eles compreendem que o ponto não é acabar com aquele homem de um único momento, mas é fazer com que as pessoas passem a questionar qual é a motivação, por que está sendo feito isso, por que está realizando dessa forma. Jesus percebe que aqueles homens estavam ali buscando de alguma maneira tentar, através dessa desqualificação, desgastar aquilo que ele estava realizando. E por isso ele olha para os discípulos, e ao olhar para os discípulo significa aluno, fala assim comigo, discípulo significa aluno. Então ele olha para os seus alunos, para os seus discípulos, e ele diz, os de lá falam muita coisa, mas o que vocês entendem? Eles falaram, olha, eu já ouvi falar que uns chamam de João Batista. Outros disseram, não, eu ouvi até de Elias.
E outros disseram assim, Jeremias. E me parece que o contexto da história é que essa pergunta não era uma pergunta generalizada, mas era uma pergunta intimista. Era aquela pergunta assim, eu não quero saber o que os outros estão dizendo quem eu sou. Eu quero saber o que você pensa que eu sou. Vira para quem está ao teu lado e fala assim, quem você diz que é Jesus? Jesus demonstra que por mais que aqueles homens estavam se movendo, a obra que ele estava estabelecendo não era no coração daqueles fariseus e saduceus, mas era nos discípulos. E o coração que ele deveria proteger era dos discípulos, mas eram os discípulos que tinham que abrir o coração e pontuar o que eles entendiam quem era o Cristo. Então Jesus olha para aqueles homens, para aquelas mulheres, e pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Existia um homem que ele era muito apressado. Ele era alguém que não pensava duas vezes, mas de alguma forma ele compreendeu que era o Cristo, porque ele compreendeu a pergunta. Eu não sei você, mas é muito próprio de nós, depois de termos intimidade, nós não prestarmos atenção direito do que estão falando conosco. Eu acho que a maioria daqueles discípulos sabiam que era Jesus, mas me parece que só Pedro estava dando atenção. A gente sempre dá atenção para aquilo que nós valorizamos. Quantos casamentos estão entrando em crise porque está se falando uma coisa certa, mas nós não conseguimos mais dar atenção ao que está sendo dito. Quantas sociedades estão indo a fracasso porque não se dá mais ouvidos? Seja namorados, quantos namoros? Pais, filhos. Pedro estava prestando atenção. Ele era apressado para muita coisa, mas ele entendeu que ele precisava prestar atenção. Eu acredito que a velocidade da resposta de Pedro foi no mesmo nível da atenção que ele estava dando àquilo que Jesus estava falando. Existem tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia que são para tirar a nossa... Porque Jesus sempre está falando. Mas às vezes... coisas acontecem que tentam tirar a nossa... Entenderam agora porque eu pedi para você botar o seu celular no modo avião? E aquilo ali vai tirando a nossa atenção. E a gente quer resolver uma coisa naquele momento, coisas que poderiam se esperar um pouquinho mais. É aquela velha máxima de Marta e Maria. Marta questiona por que Jesus deixa Maria ficar aos pés dele. Aí Jesus olha para Marta e fala, o que você está fazendo não é coisa errada, você está fazendo certo, você está trabalhando, mas eu não posso tirar o valor da atitude de Maria, porque eu não estou com vocês em todo o tempo, e Maria escolheu ficar aqui nos meus pés, porque ela escolheu a melhor. Não basta estar perto de Jesus. Às vezes nós temos que deixar algumas coisas de lado para aproveitar o melhor de Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui, não fica em crise comigo não. Mas às vezes o melhor de Jesus você vai ter que abrir mão da sua casa para ganhar a sua casa. Às vezes, para ter o melhor de Jesus, você vai ter que abrir mão da sua família para você ter a sua família. Às vezes, para você ter o melhor de Jesus, você vai ter que abrir mão de coisas valiosas. Aí você vai descobrir um tesouro tão maravilhoso. Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias.
Tu és aquele que foi profetizado no Antigo Testamento das Escrituras. Tu és aquele que os profetas, o Senhor não pode ser o profeta, porque os profetas profetizavam sobre o Senhor. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Pedro vai além, dizendo: tu não és apenas o Messias, eu o vejo como o Filho do Deus vivo. Tu és o prometido, tu és o mais amável, tu és o único, tu és o verdadeiro. A pergunta então que faço nesta noite é: quem é o Cristo para você? Alguns por aí vão dizer: Cristo é um judeu que andou por aí. Outros vão responder: é um iluminado. Outros vão dizer: foi um grande filósofo. Outros ainda vão dizer: foi um estadista. Alguns outros vão reconhecer: foi um profeta. Mas quem você diz que é o Cristo? Quem é o Cristo para você? Eu não sei quais são as suas respostas, mas eu pretendo aqui pontuar algumas. A Bíblia diz que Ele é o caminho, João 14, versículo de número 6. Ele é um caminho para aquele que anda perdido. Ele é um caminho para aquele que está sem destino. Ele é o caminho para aquela moça que foi usada e está se achando a pior do mundo. Ele é o caminho. Ele é o caminho para aquele que está perdido na bebida. Ele é o caminho. Ele é o caminho das famílias que estão destruídas. Ele é o caminho. Ele é o caminho para aquele que está na boca de fumo agora. Ele é o caminho. Ele é o caminho para essa nação chamada Brasil, que muitos estão dizendo está perdida, mas não está não. Jesus é o caminho. Ele também diz que Ele é a verdade. Onde a verdade chega, não tem lugar para mentira. A vida pode estar sendo vivida a sua vida pode estar sendo vivida em mentiras até agora. Mas quando Jesus chega, meu irmão, a mentira bate em retirada. Você pode dizer: mas eu sou melhor. Mas quando Jesus chega, você fala: não, isso é uma mentira, porque é melhor Jesus. Quando a mentira opera, você diz: eu sou bom. Mas quando a verdade chega, você diz: bom é Jesus. Você pode se achar o melhor das galáxias, mas quando a verdade chega, você fala: não, é Ele é sim o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Existem casas que precisam dessa verdade para a mentira acabar. Existem vidas, meu Deus, aleluia. Existem pessoas que estão tão envolvidas na mentira, que soltam mentira. O sangue de Jesus tem poder. A partir de hoje você não vai conseguir mentir em paz. Você não gostou não, já liberei. Você vai lembrar, quando você mentir, vai: paz, por que o pastor falou isso? Dá o teu jeito. Quando você for mentir para o teu cliente, fala: não vou mentir. Porque mentir, porque eu vou ficar mal. O que eu vou fazer? Vou falar a verdade. Mas como vou falar a verdade? Jesus, me ajuda a falar a verdade de um jeito que não dá para arranjar problema. Estava conversando com uma pessoa que eu amo demais hoje, e falei para a pessoa: você não deve mentir. E a pessoa disse: mas eu não estou mentindo. E eu confrontei e disse: você está mentindo. Mas a pessoa disse: eu não estou mentindo. Eu falei: você está dizendo que não é mentira, porque o que você fez é grave. E eu olhei para a pessoa e falei assim: o pai da mentira é o capeta. Se você mente, você se torna o filho da mentira. Logo, o filho do diabo. Existem pessoas que mentem com facilidade. Quem tem o Espírito Santo não consegue ficar vivendo em mentira. Se mentir, acredite, pesa. Quanto você não voltar e falar: desculpa, mas eu menti. A verdade é essa.
mas eu vou ficar envergonhado. Melhor ficar envergonhado, ficar bem com Deus, do que ficar bem com os outros e mal com Deus, acredite. Jesus é a verdade, por isso que quando Ele olha para os nossos olhos, Ele consegue tirar tudo do nosso coração e da nossa mente. Ele diz, meu Deus, eu te vejo como ninguém te vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como, meu Deus, aleluia, obrigado Espírito Santo, são como olhos de fogo. Quando o fogo do Senhor bate nos nossos olhos, Ele fala, eu estou vendo além do que o homem vê, eu sei quem você é. Ei, quem você é! Como você tem se vendido até os dias de hoje, mas quem você verdadeiramente é. Quem anda com Jesus não consegue andar em mentira, porque Ele é a... Mas a Bíblia continua dizendo, Ele também é a vida. Não tem como estar em Jesus e não ter uma renovação de vida. Tem gente que está desistindo de viver, mas quando encontra com Jesus, fala, não posso parar. Por que não posso parar? Porque Ele é a vida, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá ânimo todas as manhãs. Jesus é a vida, e Ele está derramando essa vida sobre a minha vida. Mas a Bíblia continua dizendo em Apocalipse 22:13, Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Ele é o início e Ele é o fim de todas as coisas. Ele estava lá antes da sua... Meu Deus, aleluia! Ele estava antes da sua concepção. Ele já tem a sua vida escrita no livro dele. Você acha que ele foi pego de surpresa na sua pancada? De forma alguma. Todas as coisas contribuem firmemente sobre aqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto. Ei, meu irmão! Até as suas dores mais terríveis, Ele já sabia, Ele estava lá, e dessas dores Ele está fazendo algo melhor. Um dia perguntaram, mas como o Jó viveu aquilo? Da mesma forma como nós vivemos, nós não sabemos o nosso amanhã, mas acredite, a nossa vida está nas mãos daquele que não apenas sabe o início, mas daquele que sabe o fim. Ei, esse grande Senhor, Ele tem o melhor para as nossas vidas, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a sua casa. Você acha que uma situação pode descompassar Deus? De forma alguma, Ele continua no controle de todas as coisas. A tempestade pode estar querendo naufragar o seu barco, a sua vida, a sua situação, mas não pode naufragar aquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Se for necessário, como diz as Escrituras, Ele vem andando sobre as águas e diz, aquieta-te, para vento. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, o Alfa e o Ômega. A Bíblia ainda diz que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo de número 29. A Bíblia diz que Ele é a fonte das águas vivas, João capítulo 4, versículo de número 13, versículo de número 14. A Bíblia diz que Ele é o melhor amigo, João capítulo 11, Jesus e Lázaro. Jesus se porta com você. Quem é meu melhor amigo, Jesus? O que Ele faz por você? Quando eu estou morto, Ele me ressuscita. Só isso, está bom para você? Sendo que Ele também é aquele que gosta de ir lá na minha casa. Porque quando eu falo assim, Jesus, eu estou preparando o almoço para o Senhor. Ele fala, pode separar a cadeira, porque eu chego lá, eu vou sentar à mesa contigo. Jesus, senta na casa de muitas pessoas aqui nesta noite.
Eu não sei qual a refeição eles estão preparando para ti. Mas Jesus, amado Jesus, faz mais uma vez. Quem sabe hoje, quem sabe agora. Nós não queremos comunhão contigo só no céu, queremos viver aqui na terra já em comunhão contigo. Quem sabe hoje, quem sabe agora. Marca corações esta noite. Marca corações nesta noite, Senhor. No nome de Jesus. A Bíblia continua dizendo que para aquele que anda na escuridão, ele é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo de número 12. Mas ela continua dizendo que Ele é o Senhor dos senhores, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é obediente por excelência. A Bíblia continua dizendo que Ele é o leão da tribo de Judá. Ele estava com o Pai na criação de todas as coisas. Como João também testemunhou, Ele está lá quando tudo terminar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas o que você diz sobre Jesus? Quem Jesus é para você? Eu não sei você, mas eu tenho 10 motivos aqui rápidos que eu posso pontuar. Para mim, e aí pensa você aí, que você vai me ajudar a pregar agora. Para mim, gravaram isso? Vocês vão me ajudar a pregar. Eu separei 10 motivos, ou 10 percepções que eu tenho do meu Criador. Primeiro, Jesus é meu amigo fiel. 2, Ele é o meu Salvador. 3, Ele é minha provisão. 4, Ele é o meu descanso. 5, Ele é o meu refúgio. 6, Ele é minha luz. 7, Ele é o meu Senhor. 8, Ele é o meu perdão. 9, Ele é a minha justificação. 10, Ele é o meu tudo. Eu posso aqui continuar dizendo, Ele é o meu refúgio. Eu posso continuar dizendo aqui que Ele é, sim, aquele que segura nas minhas mãos quando ninguém consegue segurar. Eu posso continuar dizendo aqui que Ele é aquele que é o único que consegue acessar a minha vida e enxugar dos meus olhos as lágrimas que por inúmeras vezes caem. Sim, eu posso afirmar aqui que Ele é o meu advogado, que Ele é o meu santo e justo juiz. Eu posso afirmar aqui que Ele continuará sendo aquele que te defende. Enquanto o inimigo está mandando as flechas, Ele está segurando todas essas flechas nele, porque Ele te ama, Ele está te protegendo, Ele está te livrando. E o inimigo não te destrói, como disse Jesus a Pedro, porque Ele está em todo o tempo nos protegendo. É Ele sim, Ele é o Cristo, Ele é o meu Jesus. Mas quem você acha que Jesus é? Quem você acha que Jesus é? Quem é Jesus para você? 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 Para você, 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 para vocês, para vocês, para vocês, vocês, vocês aí em cima. Quem é Jesus para vocês aqui? Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus para vocês? Eu posso dizer que Ele é a resposta para o órfão. Ele é atenção para a viúva e para o viúvo. Ele é melhor do que a aposentadoria, porque a aposentadoria é limitada, mas nele nós temos a provisão de todas as nossas necessidades. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus? Aos que estão sofrendo, Ele é o destino dos clamores. Aos que estão enfermos, além de médico, Ele é o remédio
que sara todas as dores. Quem dizem que eu sou? Se Jesus te perguntasse nessa noite, do seu jeitinho, qual seria a sua resposta para Ele? Quem é Jesus para você? 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 Se lembra quando você teve filhos e achavam que, meu Deus, como vai criar isso? Ele estava lá contigo. Quem é Jesus para você? Não sei porque eu falei isso, mas queimou no meu coração, eu não estou aí, quem fala é Deus, e se fez sentido. Quem é Jesus para você? Quando a casa caiu e todo mundo achou que não ia dar mais, quem é Jesus para você? 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 Quando disseram que não dava e você foi lá, nem mesmo querendo, não vai dar mesmo. Quem é Jesus para você? Para alguns vai dizer, foi aquele que me empurrou, porque eu estava estatalado, ele me deu um empurrão. E foi o empurrão necessário para eu sair daquela inércia. Para alguns vai ser o rompimento, mas por que eu rompi? Porque tinha que romper. Porque não existe luz, não existe convivência entre luz e trevas. Quem é Jesus para você? Certamente as respostas vão ser muitas. Mas essa é a pergunta da noite. Quem é Jesus? Vocês conseguem responder? Tem um louvor antigo, não precisam tocar não, ficar tranquilos, tá? Eu não vou botar vocês em prova. Mas eu sei que vocês sabem essa música. E eu vou cantar com vocês, os diáconos e diaconisas podem vir aqui à frente. Enquanto eles estão vindo aqui, prestem atenção em mim, vocês vão me ajudar a cantar, porque eu sempre esqueço a letra. E vocês vão me ajudar a cantar, que diz assim, quem é esse? Vou procurar a letra que fica melhor. Seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Vocês são mais fracos do que eu. Aqui, ó. Estou procurando a letra aqui. Letra, música, Lagoinha. Quem é Jesus? O nome da música é Deus de Milagres. Diz assim, eu vou ler aqui, e aí se vocês souberem cantar, a gente canta depois. Quem é este que faz o mar se acalmar, e a tempestade obedece à sua voz? Quem é este que anda sobre as águas, e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver, e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças, e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir, realiza o impossível, para ele nada é tão difícil, e o maior milagre
já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: vento, venho sem demora para minha amada noiva buscar? Jesus, Jesus, Jesus. Nós não estamos reunidos aqui por causa de homens, é por causa de Jesus. Não é por causa de uma bela canção, é por causa de Jesus. Não é por causa de pastores, é por causa de Jesus. Não é por causa de um belo templo, é por causa de Jesus. Não é por causa de você, que é maravilhoso, está lotando esse templo, mas nem por causa de você nós estamos, ou vocês, nós estamos reunidos aqui. Nós estamos reunidos aqui, é por causa de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Vamos cantar agora? Quem sabe me ajudar a cantar essa música? Se vocês não sabem tocar, não toca não, só canta que tá bom. Não vão estragar a música. Quando a gente não sabe, ponto, acabou o problema. Léo, sabe cantar? Vem aqui cantar. Que às vezes quando não sabe, não sabe. Todo mundo nasce sabendo, não sabe. Às vezes a gente tem que falar, não sei. Pronto, acabou, né, Maria Alice? Com a vida a gente está aprendendo a ser sincero, direto, às vezes, verdadeiro. O nome da música é Deus de Milagres. Enquanto ele estiver cantando, e vocês vão apoiar aí na vocal back, sei lá, os diáconos vão estar distribuindo os elementos da ceia. Não, eu não sei cantar essa. Mas olha, quem pega da ceia, quem é batizado? Quem pega da ceia? Aquele que está em comunhão com a igreja. Quem pega da ceia? Daquele que é discípulo de Jesus. Isso. Mas eu vou ficar sem graça. Não fique sem graça. Viva esse momento com a gente, porque é o momento do céu. Esse momento